Vale a pena você adquirir, investir em um setup grande quando a gente tem vários modelos hoje em dia de setup pequeno? Os setups grandes sempre tiveram presença no nosso mundo do arguilha aqui no Brasil. As primeiras marcas brasileiras todas tinham setups grandes e eles eram sinônimos de qualidade, de você ter uma seção excelente. Porém, com o tempo, com a evolução do nosso mercado, as próprias marcas foram lançando as suas versões pequenas. E isso era uma coisa que só existia nos setups grandes. Por isso que o setup pequeno não tinha muito sinônimo de qualidade. Mas atualmente a história mudou e eu tô aqui com dois exemplos claros disso. O Zeus começou com um setup grande, ainda maior do que esse daqui, e hoje em dia eles têm um modelo single, que é a versão pequena. Então fica a pergunta, vale a pena você investir mais em um setup grande? Vamos tentar responder isso aqui hoje. Em questão de funcionalidade, basicamente para todas as sessões eles vão funcionar da mesma maneira. Existem umas pequenas diferenças, por exemplo, no setup grande, você tem um espaço maior do roche até a fumaça vir aqui para a água, tem mais volume de água porque o vaso é maior, e depois ela tem que subir de volta aqui para sair pela mangueira. No pequeno, esse processo é bem menor. Isso no setup grande quer dizer que você vai ter um comportamento da fumaça um pouco diferente. Ela vai estar um pouco mais fria do que no setup grande e ela se espalha mais por entre o setup. Você tem um maior acúmulo de fumaça aqui dentro, maior acúmulo aqui no vaso e uma maior quantidade de fumaça que vai ser renovada quando você passa a utilizar o respiro. Fora que você tem também todo esse fluxo de fumaça indo embora quando você assopra para poder esfriar o roche. Num setup pequeno, como ele é bem menor, normalmente a fumaça está um pouquinho mais quente porque o vaso tem menos quantidade de água pelo tamanho dele. Porém, como o espaço é realmente menor, você tem um pouco mais de pressão. Então, dependendo da sua seção, você pode acabar gerando até um pouco mais de volume de fumaça. Então, com uma qualidade tão equiparável hoje em dia, a gente passa a considerar mais a questão estética e praticidade. Um setup grande como esse, seja ele desmontável ou não, aqui a gente está com o Zeus, que é um setup que não desmonta. Porém, você poderia estar com o Money Sultan ou com o Triton Up, que é um setup que desmonta inteiro. Ainda assim, são peças maiores, são mais peças e peças mais pesadas que você tem que se preocupar em levar para os lugares, você vai precisar de uma mala maior. Fora que para esse tipo de setup você utiliza um vaso bem maior, normalmente de 30 centímetros, que são vasos grandes e também mais caros, e pratos grandes também. Pratos para o setup grande vai ser muito maior, até porque se você utilizar um prato desse, um setup pequeno, vai ficar um pouco estranho. A questão de mangueira, piteira e roche praticamente não tem diferença, exceto que no setup grande você pode usar um silicone mais pesado mais tranquilamente, sem ter medo de derrubar o seu setup. Já no setup pequeno a gente está falando de praticidade, um setup como esse, que no caso aqui nem é desmontável, ele só desmonta o respiro, você vai ter setups que desmontam por inteiro, e vou te falar que mesmo um setup desse que não desmonta, ele cabe tranquilamente no seu bolso. Cabe mesmo. Fora que o vaso vai ser menor, o prato vai ser menor, a única diferença que eu diria na mangueira aqui é que você tem que tomar um pouco cuidado em utilizar a mangueira com silicone, porque dependendo do peso dela, você pode acabar derrubando seu setup na hora de manusear. Então essa é a primeira diferença, a questão de praticidade. É muito mais difícil você levar para o rolê, levar para viagem ou levar para onde você quiser um setup grande do que um setup pequeno. Um setup pequeno, às vezes, você nem precisa de uma bag de arguilho, você consegue levar numa shoulder bag, dependendo do tamanho dela. Então, no quesito praticidade, o setup pequeno vai ganhar muito ponto com isso. Agora, na questão estética, é óbvio que isso é muito questão de gosto, depende do seu gosto, porém, o que a gente encontra hoje em dia, os setups grandes mais presentes são em lounges, justamente porque eles vão ficar parados na mesa, ou nas casas, quando você vai receber os seus amigos, na sua sala, no seu quarto, no seu quintal, varanda, sítio, casa de praia, aonde você tem lá, normalmente você vai encontrar um setup grande, que vai ser fixo daquele lugar. Então, se você quiser ornamentar, quiser decorar a sua casa, o seu espaço onde você recebe seus amigos, o setup grande vai ser bem mais imponente e vai funcionar muito mais como uma decoração do que o setup pequeno, que vai ser algo mais discreto. Então, o setup grande para você ter na sua casa, para o seu setup do dia a dia, ou para você receber os seus amigos, normalmente é uma opção bem interessante, justamente porque ele vai combinar com a decoração do seu lugar. Agora, falando de custos, de valor, é difícil um setup grande vencer essa. A gente tem sim vários modelos de várias marcas que tem um custo um pouco menor, porém dificilmente você vai encontrar um setup médio grande e grande pelo mesmo valor de um setup pequeno.
O setup em si tem um custo mais elevado e os acessórios também. O vaso é normalmente um pouco mais caro, de 30 centímetros, e o prato também. Rocha e mangueira vai ser o mesmo valor, isso não vai ter diferença. Então investir em um setup grande exige um custo um pouco maior do que um setup pequeno, que hoje em dia você consegue montar um por R$150, R$100, ou você consegue também chutar o balde e montar um setup pequeno por até R$500. Mas a questão é que o pequeno vai ter a opção de ser mais barato do que o grande, sem abrir mão da qualidade, desde que você esteja escolhendo uma marca com qualidade. Então, vale a pena você investir num setup grande? A resposta que eu tenho para dar para vocês hoje é depende. Depende do que você procura e de quanto você tem de orçamento para poder investir. Se você não tem um limite de orçamento e você não está preocupado com essa questão da praticidade, de levar para os lugares, vai valer muito a pena sim você ter um setup grande. Eu particularmente gosto dos modelos grandes para servir de decoração. Eu uso, eu olho para eles, eu vejo assim, é imponente, é legal de você ter um setup grande, uma experiência muito agradável. Se você está com um pouco menos de orçamento para poder investir num setup, hoje em dia, com toda essa evolução no mercado, você não vai ter problema nenhum em encontrar um setup pequeno, montar um setup bonito e de extrema qualidade, assim como um setup grande. Então, vai muito do seu orçamento. Se você não está podendo hoje em dia pegar um setup grande, pode montar um setup pequeno sem problema, sem medo de errar, porque você vai ter tanta qualidade quanto setup grande. Agora deixa aqui nos comentários qual você prefere. Você prefere um setup grande ou um setup pequeno? Comenta aqui. Não se esquece de anotar os endereços daqui da Nova Panda, estão aqui na descrição do vídeo. Nosso Instagram também, nosso site. A gente espera uma visita sua aqui para adquirir o seu setup, seja grande ou pequeno. E a gente se vê no próximo vídeo. Você já sabe, Nova Panda, sempre os melhores preços. Bora!